Boa tarde, boa noite a todos. Quem vos fala aqui é a Merlin, professora de designer de objetos 3D. Hoje estaremos dando início aí ao nosso segundo módulo, como prometido. No módulo passado a gente viu aí que os objetos padrão do 3D, do que todos os objetos 3D têm, né? Que independente de ser no Blender ou não, todos têm vértices, faces, ádigis, etc. A gente viu também o que é extruder, que é o que, né? Pra gente estar sabendo aí como fazer alguns objetos independente, claro, de a gente não fazer ou não. Como eu costumo dizer, alguns objetos demoram meses para serem prontos, outros demoram até mais de uma pessoa para ser feito. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estar aí no segundo módulo conhecendo todas as ferramentas, não todas, porque querendo ou não, aqui entre nós, mesmo um designer de objetos que está acostumado a trabalhar com Blender, ele não conhece e não vai conhecer todas as ferramentas que temos aí no nosso Blender. É isso mesmo, gente. Por mais que você pode ter anos e anos usando o Blender, você nunca vai conhecer todas as ferramentas do nosso Blender. Por isso, eu há um tempo atrás indiquei para vocês pegarem os objetos do arquivo 3D, que é o que eu gosto de fazer. A gente vai, trabalha ele, faz e trabalha o objeto, faz somente o mapa e coloca aí no nosso 3D. Como a gente está iniciando aí o módulo 2, hoje a gente vai ter aula 1 e 2, né? A gente vai conhecer aí a interface do nosso Blender, vamos conhecer alguns atalhos que é de extrema importância a gente saber, tá? No final deste módulo eu estarei aí passando uma lista com todos os atalhos do Blender, para a gente estar aí futucando, trabalhando. E gostaria de lhe pedir e lembrar a vocês que é sempre bom, sempre, vocês estarem futucando sozinhos, correndo atrás aí, vendo como faz, entendeu? Porque quanto mais conhecimento sobre o Blender, melhor. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa até e trazer para a professora vai ler com muito carinho, com muito gosto, porque sobre o Blender, por mais que a gente procure informação, a gente sempre vai encontrar alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de objetos 3D. Hoje eu fiz um resumo, tá? A apostila a gente vai estar disponibilizando para vocês aí. E a gente vai estar iniciando a nossa aula de hoje. Vamos lá. Conhecendo a interface do nosso Blender. O módulo 2, ele já inicia, a gente já inicia falando sobre o nosso Blender. Então vamos lá. Para aprender o Blender, não basta entendê-lo, deve-se conviver com ele. Por isso, eu falei para vocês estarem aí futucando bastante, correndo atrás de algumas coisas. Vocês mesmos podem criando vários objetos sozinhos aí, tem como a gente viu, tem as figuras geométricas que a gente pode estar criando aí, né, que são primitivas, a gente sabe para que serve. Então, parece uma frase de efeito tola, digna de livros de autoajuda que não passam da primeira edição. Mas a coisa funciona desta forma quando falamos em aprender o Blender. Entender como as coisas funcionam é muito fácil. Qualquer um pode fazer, mas modelar algo com uma aparência inteligível é outra história. Na maioria das vezes, ao entrarmos em contato com um assunto técnico novo, acabamos por subestimá-lo. No geral, é comum as pessoas acharem, por exemplo, que fazer um curta não envolve muitas dificuldades, que qualquer um com um pouco de boa vontade pode fazê-lo, ou mesmo que importar arquivos de um programa para outro acontece quando sempre de forma intuitiva e sem maiores dificuldades. Lê do engano, cara. Vamos lá. Dizem alguns documentários que a mente humana difere dos outros animais, notoriamente dentre
outras características, desculpa o erro aí, esqueci de botar o R, pela capacidade de projetar o futuro, de planejar. Quantas vezes você imaginou uma situação, ou mesmo programou-se ou desenvolveu algo apenas em seus pensamentos e depois de um tempo tudo que materializou com incrível fidelidade, algo apenas em seu pensamento e depois de um tempo tudo se materializou com uma incrível fidelidade. Pois é, mas como diriam as más línguas, essa capacidade é uma faca de dois gumes, e é realmente. Se por um lado conseguimos planejar e temos nessa ferramenta uma base interessante para projeções futuras, por outro lado, ela pode nos tapear ao esquecermos-nos de pontuar algumas situações do nosso plano de conquista. Isso acontece muito na informática, por exemplo. É comum ver pessoas entrarem em cursos e acharem que revolucionarão a história, imaginando que farão grandes programas, filmes, sistemas de gerenciamento e por aí vai. Sonham com muito e no final das contas não constroem nada. Isso acontece porque no decorrer do projeto acontecerá uma série de situações que era praticamente impossível serem previstas. São as exceções inimaginadas, são comuns porque ao programarmos algo, vemos apenas no fim e esquecemos que precisamos fazer inúmeros testes antes de ter certeza de que algo vai funcionar como imaginamos. A palavra de ordem é testar e testar, lembrando que conviver com o que pretendemos é dominar. Grande parte das pessoas que pretendem aprender o Blender não se dão conta de que para modelar num ambiente tridimensional é necessário ter uma boa prática de manipulação desse mesmo ambiente. Isso implica saber movimentar o mouse na área de trabalho específica, deslocar-se da cena, rotacionar um objeto em órbita para mapear a sua forma e assim por diante. De nada adianta você ser um gênio da geometria analítica tridimensional se não consegue dar um zoom eficiente na área de trabalho. Então, para resolver esse problema logo de cara, vamos aprender o funcionamento da interface do Blender da forma mais prática possível. Então, vamos mãos à massa. Vamos agora começar aí. Sim, a tão esperada aula prática chegou, né? Hoje vocês vão estar aí conhecendo algumas ferramentas, alguns atalhos do Blender que vocês tanto queriam, ok? Então vamos aos comandos de zoom básico. Assim que o Blender abrir, aparecerá um splash screen com a presente versão. Apenas clique com o botão esquerdo do mouse sobre a interface dele. Vamos aqui, ó. Você vai se deparar com um cubo magiado por uma linha laranja. Por que esse cubo está aí? Bem, desconheço os motivos filosóficos que levaram o desenvolvedor a colocá-lo nessa posição. O importante a saber é que essa é a cena padrão do Blender. Ela vem com um cubo, uma câmera, uma lâmpada, mas nós vamos nos ater à primeira lição, que é o orbit da cena. Iremos deslocá-la de modo a ver as várias faces do nosso cubo. Vamos lá. Mova a seta do mouse mais ou menos ao centro do cubo. Clique na rodinha do mouse sem soltá-la. Mova o mouse aos poucos para fazer o orbit. Assim que chegar a um ponto e desejar manter essa visão, então sim, pode soltar o botão esquerdo do mouse. Vamos aprender? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, tá? Tá aqui a nossa área de trabalho. A gente tem aqui o nosso cubo. Vocês vão nada mais, nada menos que apertar a bolinha do mouse para lá, tá vendo? Para lá, para cá, para cima, para baixo. Vocês vão escolher. Viram? Aqui.
Isso é bem interessante para quando a gente estiver modelando o nosso objeto, modelando não, no caso, fazendo a triangulação para a gente ver se a triangulação está correta. Então a gente vai utilizar bastante isso aqui, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso slide. Voltou? Não era para voltar. Um minuto. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Então vamos lá. Bem, essa parte a gente já foi. Observação. Não se preocupe com esse monte de botões e ícones. Nós usaremos algumas poucas partes, as que de fato são importantes. Aos poucos você irá aprender para que serve alguns deles. Existem casos de usuários de longas datas, foi o que eu falei do Blender, que utilizam no profissionalmente, não saberem para que serve grande parte de tudo que aparece aí. Viram o que eu falei para você? Não é piada. Ao longo da apostila você verá que com poucos comandos e ferramentas pode-se fazer muito mais coisas do que a gente imagina. Ok, vamos lá. Você achará que compreendeu, mas provavelmente não apenas não compreendeu, como esquecerá disto em pouco tempo. Não siga a leitura, atenha-se aos exercícios até pegar o jeito de orbitar bem o modelo de acordo... Se acontecer alguma coisa que não estava nos planos, como por exemplo sumir o modelo, apenas feche o programa e abra novamente. Esse movimento é chamado de método KKK, igual a uma criança. Se você fez uma caca, basta recomeçar de novo. Ou vocês podem apertar o Ctrl N. Eu vou mostrar para vocês o que acontece com o Ctrl N. Vocês vêm aqui, ó, vamos deletar o nosso cubo. Você dá um Ctrl N, olha o que aparece. E o meu está escrito em inglês. Deixa eu passar o meu para o português. Acabei esquecendo, porque como o meu deu um mini probleminha esses dias, eu tive que reinstalar o meu querido Blender. Então vamos lá. Windows. Vamos procurar aqui preferências. Como eu formatei o meu computador esta semana, eu tive que reinstalar o meu Blender. Deixa eu ver. Tem interface aqui mesmo. Menu. Onde que se encontra? Esqueci. Cadê? Onde que foi parar? Esqueci total. Não é aqui, achei. Achei, vamos lá, colocar aí. Caso o seu Blender tenha vindo aí em inglês, vocês veem aqui System, clica na opção Interface Fonts, vamos clicar em tudo aqui e guardar. Pronto, estou em português. Eu não me importo, eu até prefiro em inglês, mas como já me pediram no começo das aulas para deixar em português, então vamos deixar em português. Vamos lá, em que parte paramos? Sim, no Ctrl N. Vocês vêm aqui, ó, nossa, cadê meu objeto? Vocês vêm aqui, dá um Ctrl N, começa tudo novamente. Lembrando que volta ao cubo, ok? Volta a cena padrão do Blender de vocês. Então vamos reiniciar. Agora você vai aprender a orbitar o modelo, aprender o zoom pelo mouse. Como você pode fazer isso? É simples, vamos lá. Mova a seta do mouse mais ou menos no meio da janela. Assim que você chegar, rode a bolinha do mouse. Perceba que se rodar para cima, dará mais zoom. Se rodar para baixo, dará menos zoom. Aproveite a deixar e cruze a órbita do mouse com os comandos de mais e menos. Isso ajuda você a pegar prática. Então vamos lá.
Nada mais, nada menos que vocês vão selecionar, lembrando, olha, gente, põe na cabeça de vocês. No Blender, a gente vai segurar sempre o objeto com o botão direito, nunca com o esquerdo. A gente está acostumado sempre a usar o esquerdo, mas é sempre com o botão, ó, direito. Tudo no Blender é com o botão direito, ok? Só lembrando para vocês aí. Quanto relacionado ao zoom, é só rodar a bolinha do mouse. Quem usar notebook, olha, não sei o que vocês vão fazer, mas basta rodar a bolinha do mouse. Se eu não me engano, para quem usa notebook, tem uma rolagem no touch do notebook. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos dar continuidade. Numa hora dessa, você deve estar aí se perguntando como se faz para deslocar a tela sem rotacionar. Pois é, se você quiser deslocar a tela, o comando conhecido como pan, basta seguir alguns poucos passos. Pressiona o Shift e a rodinha do mouse, ambas sem soltar. Uma vez que clicou, movimente o mouse. Você perceberá que o comando que o modelo acompanhará o deslocamento quando chegar na posição desejada basta você soltar. Vamos fazer o teste. Ó, Shift mais a bolinha do mouse. É isso aqui, viram? Sobe, desce. Caso você queira segurar o objeto, ó. Isso daqui é só se clicando mesmo com a bolinha do mouse, tá? E esse daqui, ó, é subir, tá vendo? Descer, subir, descer, frente, trás. Ó, com Shift e a bolinha do mouse você vai fazer isso aqui, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Pegaram? Bolinha do mouse clicada, você gira, viram? Não gira o objeto, você gira a câmera, ok? Zoom, frente, bolinha pura, só a bolinha, pra frente mais um, pra trás menos um. Pegaram? Então vamos lá. Já passamos. Próxima. Não confunda o deslocamento da área de trabalho pan com o movimento do objeto. Foi o que eu falei para vocês. Ele só vai rodar a câmera. Ele não vai mover o seu objeto. Ele vai só apenas rodar a câmera, ok? Ambos são coisas específicas que você vai aprender, que você aprenderá a movimentar o objeto daqui a pouco. Por default, que é o padrão, né? O Blender abre a janela 3D Viewport em modo de perspectiva. É um recurso interessante, já que a realidade da nossa visão segue em princípios de perspectiva com o ponto de figura, mas para quem está modelando mais grave, para quem está aprendendo, as perspectivas como ponto de fuga pode ser um grande problema, pois acaba provocando uma ilusão de ótica que distorcem as nossas referências matemáticas dos sólidos. O ideal nesse momento é trabalharmos no modo Author, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir esse modo. Ó, temos aqui o modo Author, temos aqui o modo, tá vendo? O Author é o ortográfico e esse é o modo de perspectiva. Você abaixa para você tá conhecendo aí esse modo, basta você digitar o 5 aí no seu teclado, viram? Modo está escrito aqui em cima, ó, ortográfica, perspectiva. Eu pessoalmente prefiro o de perspectiva porque eu já me acostumei com o modo de perspectiva, né? E é isso aí, gente, ó. Perspectiva, viram? É o que eu prefiro. Vou deixar aqui do modo aqui, do modo que vocês consigam ver direitinho no próximo slide. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos ver a diferença para aqueles que não sabem o que é a diferença, né, entre uma perspectiva com um ponto de fuga e uma ortogonal, que a gente viu ali, né?
Perceba que na situação ao lado trata-se de um cubo. Veja que se você traça uma linha acompanhada à extremidade da perspectiva, você vai ver que as linhas culminarão em um ponto de fuga. Já na ortogonal, isso não acontecerá. E se você traçar as linhas da mesma forma que com ponto de fuga, originará linhas paralelas que não se cruzam. Obviamente, temos aqui, ó, tá vendo? O de perspectiva, que é o que a gente acabou de ver, e o ótor, né? Que é esse aqui, ó. Viram? Esse é o de perspectiva, na qual as linhas se cruzam, como se você fizesse duas linhas aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Viram? E o ótor, que é o que não acontece no caso, viram? Com o slide vocês vão estar aí acompanhando isso aí. Vamos lá? Mesmo o ortogonal não tendo um aspecto coerente com a realidade a qual recebemos em nossos olhos, ela não é menos perspectiva que a outra. Além disso, no caso de uma modelagem para iniciantes, ela acaba sendo a melhor opção, já que não distorce as extremidades, o que confunde muito quem está dando os primeiros passos no mundo tridimensional. Vamos alterar o tipo de perspectiva para orto. Para fazer isso, vá nas teclas de número que ficam agrupadas na parte direita do teclado, num pad, pressione. Claro, se o número, a tecla de número do seu teclado já estiver ativa, não precisa. Pressione o número 5, é o que eu falei para vocês. Perceba que ao fazer isso, as linhas que estão sobre o cubo grid alteram a sua disposição, ficando paralelas. Experimente repetir o processo algumas vezes para entender bem o que está acontecendo. O importante, pode parecer chato estudar as coisas dessa forma, mas a pressa nesse momento é o que você menos precisa. Infelizmente ou felizmente não existe outro caminho, senão o da paciência e da repetição. Se você não treinar e pegar bem do jeito de como operar na área de trabalho pelas ferramentas de Zoom, dificilmente modelará com tranquilidade e, o mais importante, com prazer. Isso mesmo, prazer é a alma do negócio. Ele é o mel que tempera o aparentemente desagradável, convertendo em quitude deliciosa para os sentidos. Quanto mais dominarmos algo, mais tranquilo e confiante nos portamos diante dele. Você pode precisar de pouco para fazer as coisas interessantes do Blender, mas é imprescindível treinar muito, e esse pouco conteúdo com isso em mãos você pode fazer, não conquistar o mundo, mas com certeza vai modelar para caramba. Experimente deslocar a área de trabalho PAN com Shift R, Shift rodinha do mouse nos dois modos de perspectiva. Vá sentindo a diferença. Faça o mesmo com Orbit e com mais um e menos um. Treine a exaltação. Se você não entender bem a diferença de uma e de outra forma, terá algumas dificuldades bem desagradáveis na próxima etapa do estudo. Não que isso vá comprometer seriamente a sua compreensão, mas fará uma baita falta. Então, o que ele está falando que a gente fazer aqui, ó? Vocês vão apertar um 5, correto? Lembrando que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu? Que a bolinha do mouse clicada, ela vai girar a perspectiva, não o objeto, gente, vocês têm que entender isso. A gente não está girando o objeto, e sim a câmera, ok? A gente vai aprender ainda a girar o nosso objeto, ok? Então, aqui está, ó, menos um, mais um, bolinha do mouse só para frente, para trás. A gente aprendeu aí a também, com a tecla Shift, subir e descer, ok? Ó, mais, menos. Clicado com a bolinha do mouse, a gente aprendeu aí, ó, a rodar. A gente está rodando aqui. A gente está, lembrando que a gente está no plano ortográfica, que é no outro. No caso que está escrito lá em inglês, o meu estava em inglês, não está mais. E para subir, tá vendo? Descer a câmera, a gente utiliza Shift e bolinha. Mais uma vez clicando, apertando o botão número 5, a gente vai para o modo de perspectiva.
Lembrando, bolinha, a gente gira a câmera, né? Em volta do objeto. Com o shift a gente sobe e a gente desce, né? E é isso aí. Mas resumindo, eu recomendo que vocês façam isso, porque a gente vai utilizar bastante essas ferramentas, porque na hora de a gente modelar alguma coisa, a gente vai ter que ver se não ficou um buraco no nosso objeto. Aí vamos lá, eu faço, professora, por que antes de, de você apresentar a nossa aula, você não fala sobre as ferramentas que a gente vai utilizar? Não tem como, gente. Eu fiz isso na aula de design, porque assim, é um programa simples, mas o nosso Blender Homes é um programa muito complexo. Eu vou estar falando um pouco sobre as nossas ferramentas mais pra frente, tá? A gente no momento está aprendendo aqui os atalhos, como a gente dá zoom, a gente precisa disso pra gente iniciar aí a nossa aula, a gente fazer mesmo o nosso objeto. A gente já começou a fazer a nossa aula prática, mas antes de qualquer coisa, eu vou apagar o nosso objeto. Temos aqui na parte de criar, ó, o plano, o cubo, temos até o nosso macaquinho. Olha o nosso macaquinho aqui, basta você clicar que ele aparece, ó. Viram? Nosso querido macaquinho. Aí, ó. Deixa eu subir ele aqui, ó. Pra subir, vocês vêm aqui, ó. Coloca no meio. Opa, peraí, deixa eu colocar ele no meio. Aqui, ó. Aí tá aqui o nosso macaquinho, vocês viram? Aqui tem umas ferramentas que a gente já conhece algumas, que é o extruser. Lembrando que no Blender a gente pode deletar aqui, ó, a luz, a gente pode deletar tudo no Blender aqui, caso isso incomodem vocês. Então vamos lá, resumão, gente, vamos fazer um resumão. Para aprender Blender, o que a gente tem que ter? Paciência. Ah, professora, pô, me ensina mais. Calma. A gente precisa ir com calma para absorver as coisas aos poucos. Eu não posso jogar muito conteúdo para cima de vocês, senão vocês vão aí se enrolar, ok? Então vamos lá, vamos fazer um resumo. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a tecla da bolinha do mouse, quando a gente clica, quando a gente entra no Blender, a gente vê uma cena padrão, que é o cubo. Padrão de toda vez que você entra no Blender. A gente aprendeu que a bolinha do mouse gira a câmera em volta do objeto, lembrando que a bolinha apertada do mouse, ele não gira o objeto. A gente vai aprender a girar o objeto mais pra frente. A gente está aprendendo só a girar o objeto da gente, ok? A gente aprendeu também que Shift mais bolinha sobe, viram? Para frente e desce para trás. Aprendemos também que zoom para frente só bolinha rodando e para trás só a bolinha rodando, ok? Se vocês quiserem, eu recomendo até vocês estarem aí, ó, criando os objetos, ó, brincando de mover, utilizando aí, lembrando também que a gente também aprendeu aí, ó, sobre as perspectivas do objeto, viram? Bolinha para rodar, os tipos de perspectiva, ambos são diferentes, viram? Temos a ortográfica, que é o que o nosso estudo recomenda, mas eu sinceramente prefiro a perspectiva mesmo. Temos aí, ó, nossos objetos. Vocês vêm aqui, ó, vão criando. Vocês quiserem explorar, fiquem à vontade, ok? E por hoje é só. Espero que vocês tenham absorvido um pouco, né? Eu não vou botar muito conteúdo na cabeça de vocês por enquanto. A gente já aprendeu a mexer, girar. A gente aprendeu a utilizar uma tecla de atalho do teclado.
A gente aprendeu a usar a ferramenta de Zoom. Aprendemos a utilizar também a perspectiva, né? E o ortográfica, que é o Otto. E, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a nossa videoaula. Dúvidas, por favor, mandem inbox pro PVT da Saga, porque ela sabe tudo de objetos. Sabe também. Manda PVT pra mim também, qualquer dúvida. Ou estarei aí na próxima aula, ok? Aguardem os exercícios, porque a professora Mela é chata, muito chata, e ela vai sempre botar exercício para vocês fazerem. Professora é chata. Sou chata mesmo, exijo bastante dos meus alunos, e é aquilo, tem que ter paciência. Se não tiver paciência, fica difícil. E é isso aí, gente. Até a próxima videoaula. Beijos da Merlin e... beijos a todos.